Boa tarde, Rádio Barreirinha. Estamos aqui para o nosso programa Conexão, programa que é realizado com os palestrantes da nossa cooperativa, na nossa cooperativa Conexão Novo Mundo. Uma cooperativa de palestrantes que traz para vocês novidades, daquilo que realmente nós estamos realizando no nosso dia a dia. Vou pedir para os nossos queridos âncoras que estão aqui hoje para desligarem o microfone, está tanta microfonia aqui, a rádio já me avisou, eu preciso que cada um fique com o microfone desligado, e na hora que forem falar, vocês abram, porque assim ficará melhor. Agora sim, ó, já estão falando aqui que está tudo ok, parou, eco, olha só, que lindo. Bora lá, pessoal. Mais uma segunda-feira, como vocês já sabem, todas as segundas-feiras, 13 horas no horário do Brasil, 16 horas no horário de Portugal, ou outro horário aí na Europa, dependendo da cidade na qual você está. Conecte-se a gente, venha conhecer, venha falar, porque toda semana a gente traz palestrantes diferentes que vão estar falando sobre o seu tema. E hoje, às 13 horas no horário do Brasil, eu vou pedir novamente que quem está entrando agora, por favor, fique com o microfone desligado, que está dando microfonia na rádio. Conecte-se a gente, venha conhecer, venha falar. Então, peço quem está é a Cris. Cris, por favor, desligue seu microfone, que está dando microfonia aqui quando a gente está falando, tá? Na hora que for falar, você abre. Muito obrigada. Bora lá falar hoje. Hoje nós já estamos aqui, chegou todo mundo presente, gostoso aqui nessa tarde deliciosa que a gente vai estar falando sobre a nossa cooperativa. Eu vou colocar pela ordem de entrada aqui, então vamos lá, Epiron Augusto, seja bem-vindo, se apresente, fale sobre o seu tema, para a gente começar a iniciar as apresentações da tarde de hoje. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos os ouvintes dessa querida Rádio Barreirinha, a todos da Conexão Novo Mundo, vocês aqui presentes aqui nesse ambiente, estou muito feliz por estar aqui. Meu nome é Epiron Augusto, eu sou de Minas Gerais, sou empresário há mais de 17 anos, sou especialista em desenvolvimento pessoal, palestrante e mentor. Estamos aqui juntos hoje para bater um papo legal com essa galera e compartilhar aí muitas informações que possa vir aí ao encontro, né, das pessoas que buscam se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Obrigada, Epiron. Bem-vindo. Marlene Maitorena, sua vez. Bem-vinda. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, colegas do Conexão Novo Mundo. É um prazer estar aqui novamente, né? Já é minha segunda edição, e é sempre um prazer ter os colegas para conversar, trocar ideia. Sou Marlene Maitorena, psicanalista, eu trato dos temas de saúde mental que estão tão em voga ultimamente, e eu digo que a minha conexão com as pessoas é do mundo corporativo, eu vim do mundo corporativo, eu fui executiva em uma multinacional durante muito tempo, então essa vivência toda do mundo corporativo eu agreguei, né, me aprofundei na parte da psicanálise, e vamos procurar agregar aqui, trazer um pouquinho desse mix de mundo corporativo e saúde mental. Obrigada, Zuleika. Obrigada a você, Marlene. Vamos agora com a Kátia Giovana. Olá, que prazer estar aqui. Olha, Marlene, eu já vou pedir música do Fantástico, porque já estou na terceira edição, hein? Já posso pedir música. E é sempre uma delícia, né? Cada vez tem aí um convidado diferente, é muito bom. Eu sou a Kátia Giovana Lima, sou professora e palestrante inspiradora. Eu trabalho na área motivacional e também de atendimento com qualidade, com alegria, com saúde, faz uma diferença enorme. E sou da área educacional, também empreendedora educacional e social. É um prazer estar aqui. Obrigada, Kátia. E agora, Cristiane Mello. Libera o microfone, por favor, Cris. Olá, queridos ouvintes da Rádio Barreirinha, olá, queridos colegas. Eu sou Cristiane Mello, sou fisioterapeuta. Hoje quero trazer para vocês o assunto sobre dor crônica e o quanto que a ergonomia dentro do ambiente de trabalho pode estar ajudando os trabalhadores e os empregadores a evitar
problemas dentro de suas empresas, até mesmo eles financeiros. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para falar desse assunto com vocês. Obrigada. A nossa banca montada, todos os palestrantes aqui presentes e prontos para dar os seus insights. Só que como eu gosto de misturar tudo, não vou fazer na mesma ordem que começou, não, tá? Já fiquem preparados, porque eu gosto de misturar e cada um vai falando conforme o tema que a gente está falando. Também explicando, como nós temos gente nova aqui, se alguém quiser falar, algum comentário que eu esteja fazendo, qualquer um de nós esteja fazendo e queiram falar com outra pessoa, é só dar um toque aqui pelo chat, ou mesmo levantando a mão, porque assim a gente já se organiza e já sabe quem vai falar logo em seguida da gente, combinado? Então, bora lá, vou começar com a Marlene. Marlene, fala mais sobre essa questão da saúde mental, que você comentou aí do nosso lado profissional das empresas. Vamos começar por aí? Vamos, com certeza. Eu sempre digo que se a gente está com a saúde mental em dia, as outras coisas, as outras áreas da vida, elas acabam sendo uma consequência. Eu vou explicar um pouquinho, né, que eu falei que eu vim do mundo corporativo. Eu sou engenheira de formação, sou administradora, e eu também acabei fazendo a auditoria. E dentro do mundo corporativo, eu fiz a minha carreira bem generalista, tive a oportunidade de trabalhar em diferentes áreas de negócio. E mesmo tendo toda essa diversidade de trabalho dentro das empresas, dentro da empresa, eu percebi que as dificuldades da gestão e a questão da saúde mental, elas estavam juntas. Então, muitos dos gestores que acabam ascendendo a essa posição não estão preparados. Muito dificilmente eu vi pessoas exercendo uma boa liderança. E o que isso acabou impactando? Tanto para o profissional que acabava tendo um grande sofrimento, também para a equipe. Né? Esse profissional, às vezes, ele passava um pouquinho a mão, né, causando estresse, causando nervosismo na equipe e baixando muito o rendimento. E eu sempre tive, né, oportunidade de fazer cursos de desenvolvimento, tanto pela empresa como individualmente. Eu sempre fui atrás de informação, de formação também, mas eu percebi um dado momento que eu tinha que procurar alguma coisa diferente, né, alguma coisa efetivamente que saísse um pouco daquela questão de desenvolvimento. E, por curiosidade, uma colega que também gostava do tema, fui fazer a psicanálise e, passando pelo meu próprio processo psicanalítico, eu consegui entender muitas coisas, não somente da minha própria caminhada, mas o que estava acontecendo no mundo corporativo. E hoje, né, a grande maioria dos meus pacientes são da área corporativa, são executivos, são profissionais de uma forma geral, diferentes áreas também, então pode ser da área administrativa, financeira, área de produção, e eu também trabalho com adolescentes. Mas vamos focar aqui na parte da parte profissional corporativa, né? A saúde mental, ela efetivamente ela traz bastante equilíbrio, tanto para a pessoa, e isso se reflete, acaba sendo projetado na forma como a pessoa se relaciona com seus colegas, se relaciona com a sua equipe, também com as chefias, e acaba dando um resultado positivo para todo mundo. Então, hoje eu tenho a plena certeza de que a saúde mental ela tem que andar junto com o desenvolvimento profissional. Aquelas pessoas que acham que cuidar da saúde, fazer terapia é só para quando ficar doente, quando se sentir mal, eu digo que essas pessoas já estão atrasadas. A terapia, ela vem para dar saúde, aquela questão assim, né? Eu sempre comparo com o corpo. Se o seu corpo está ruim, se ele está com uma dor, né? Depois a Cris vai poder falar, né? Se o corpo ele está ruim, você vai para um fisioterapeuta. Mas se você quiser ter saúde, você vai para uma academia, você vai procurar um personal trainer, para você ter um corpo melhor adaptado, melhor preparado para enfrentar o seu dia a dia. E da mesma forma tem que ser com a mente. A mente saudável, ela faz com que você tenha um bom desempenho em todas as áreas.
Obrigada, Marlene. Eu quero aqui aproveitar e pedir para receber aqui, tá boas-vindas, a Edila. Boa tarde, Edila. Fale, por favor, quem você é e conte um pouco do que você trabalha. Boa tarde, gente. Muito obrigada por essa acolhida aqui, por poder participar mais uma vez. Eu sou a Edila Thaís. Minha primeira formação é dentro da educação. Eu sou pedagoga e, desde o início, eu sempre gostei de atividades ativas, né, que fosse algo que proporcionasse o compartilhar com o grupo. Por isso, eu fui fazer mestrado dentro de desenvolvimento de metodologias ativas, tenho o meu doutorado em função de liderança, e dentro dessa parte de liderança, como neuropsicanalista, eu também trabalho com exatamente o que eu falo, né, que alta performance, para mim, é produtividade com qualidade de vida. Então, mais do que nunca, desde quando eu fiz psicanálise na década de 90, eu falava o seguinte: eu não quero atuar no consultório porque eu não quero atuar depois que a pessoa ficou doente, porque naquela época a gente só buscava o consultório, né, na década de 90, por doença. Foi algo que esse buscar saúde no consultório veio muito depois, né? Veio depois de 2010, praticamente. E eu falava, eu quero trabalhar em locais, então eu comecei trabalhando em escola, depois fui para empresas, exatamente para quê? Para trabalhar um clima em questão de organizações de equipes que pudessem ser saudáveis, produtivas, mas saudáveis. E, com isso, eu venho me especializando na questão da segurança psicológica, né, que hoje, mais do que nunca, com as normas regulatórias dentro das empresas, quando a gente pensa em saúde mental, nós estamos falando exatamente da responsabilidade da empresa e do líder em olharem para essa questão de como é que está o lugar, o que é que eu contribuo, como é que eu construo esse lugar que é saudável e sendo saudável, ele também fala de um ambiente que eu posso produzir. Eu falo que não existe nada na vida da gente que ele não tenha de ter dois braços. Um é o da afetividade, porque tudo que a gente faz, a gente se relaciona com o outro, ou, no mínimo, com a gente mesmo. Porque, às vezes, a pessoa que a gente mais precisa de conhecer para caminhar é a gente mesmo, que às vezes a gente não está ouvindo a gente, né? E a outra questão é a efetividade, porque não adianta eu caminhar se eu não estiver caminhando com propósito e indo para algum lugar. É um pouquinho essa da jornada da Edila. Obrigada, Edila. Kátia, Giovana? Que fala maravilhosa, né, da Edila. E eu já me identifiquei porque eu sou da área da educação e eu trabalho com adolescentes, viu? Marlene, Edila é meu nicho como professora, né? Eu sou professora, sou palestrante pela Conexão, e nós também atendemos as empresas, obviamente. E escola também, escola particular é uma empresa, a gente sabe que está focada na educação, mas obviamente tem ali uma outra estrutura. E trabalhar com saúde mental dos professores e dos estudantes é importantíssimo. Então, eu sempre falo, o professor, né, ele está ali acostumado a ele estar à frente, a ele tomar as decisões, agora ele sentar, para ele escutar uma palestra, para ser motivado no seu trabalho, também faz uma diferença. E nós podemos fazer isso na Conexão, e eu faço isso também. Uma coisa é você dar uma aula, outra coisa é uma palestra. Então, assim, falar sobre saúde mental, sobre o psicológico também desses profissionais, e não só os professores, também das empresas educacionais, é muito importante. A Marlene também começou a fala dela falando sobre a questão da saúde, das dores, né? Então, o professor sente muita dor. E a área de atendimento também, que é uma das minhas especialidades, telemarketing, atendentes. Eu trabalhei por muitos anos como atendente, depois que eu fui entender o porquê que eu tinha algumas dores lombares, o porquê que eu tive alguns problemas também auditivos, isso tudo eu fui tratando. Mas por quê? Porque eu não trabalhava com qualidade.
E hoje é importantíssimo a empresa trabalhar com a qualidade não só a qualidade do atendimento que é prestado, mas essa qualidade de vida, essa saúde. Então, eu queria contribuir um pouquinho nesse primeiro momento com essa fala, que é importantíssimo estarmos nas empresas levando não só o motivacional, o inspiracional, mas também trabalhar essa questão da saúde física, mental e espiritual também, que é importante. Seria isso. Obrigada. Aproveitando a fala da Kátia, ela também usou um pouquinho da fala da Marlene, né? Essa questão realmente emocional, ela está diretamente ligada às dores crônicas do paciente, né? A dor crônica do funcionário, até mesmo do aluno. Você falou dos professores, né? O aluno também sente dor porque não tem a questão da organização postural. É importante nós termos essa visão para todo o profissional, seja ele até mesmo um gari, né? Porque dependendo do tamanho de sua vassoura, isso pode acarretar problemas na sua coluna e no seu ombro. E um professor, né? O professor que fica ali, sentado por muito tempo, ou em pé por muito tempo, enfim, ou fica o tempo todo de frente para um computador. Essa relação emocional está totalmente ligada realmente à parte física, e como é importante que as empresas, né, essa quantidade de empregadores tenham uma visão de ergonomia para os seus funcionários, para os seus trabalhadores, evitando com isso inflamações, as famosas LER, né, lesões de esforços repetitivos, as DORTs, que são um pouco mais inflamadas, né, e isso causando transtornos esses emocionais mesmo. Hoje a gente tem o transtorno emocional mais conhecido como burnout, né, que é novo e não é, né? Muita gente ainda não conhece, mas começa assim por uma falta de ajuste dentro do seu ambiente de trabalho, da sua ocupação, né, que a gente chama de saúde ocupacional, né? Quando a gente tem uma visão direta para a forma que a pessoa trabalha, senta, se dirige, enfim. O quanto é importante a gente ter essa sensibilidade de olhar o outro como um todo, né? Se eu tenho uma dor na coluna lombar, por que será que essa dor está acontecendo? Será que eu dei um jeito? Não, às vezes é uma coisa que veio lá da infância, né? A forma com que aquela criança sentava para estudar, né? Tem gente que senta com as pernas dobradas, isso não é a forma certa. Eu agora, nesse momento, eu estou com a perna cruzada, sentada na cadeira, aqui conversando, e já me consertei. Então, assim, a gente ter um autoconhecimento dessa questão postural, né? É o que eu tenho aí para acrescentar. Maravilha, quero compartilhar com vocês aqui, muito satisfeito por estar ouvindo cada um de vocês. E eu sou um apaixonado por desenvolvimento pessoal, já faz alguns anos, até porque eu vim de várias superações ao longo da vida, profissional e pessoal, e chegou um momento em que eu tive que fazer uma escolha, e essa escolha, ela era definitiva, para eu seguir a minha vida ou não. E os ensinamentos sobre desenvolvimento pessoal me mostrou uma nova realidade. Eu sou formado em contabilidade, eu sou empresário há mais de 17 anos, e foi justamente dentro de um escritório de contabilidade que eu percebi, né, por que as empresas têm dificuldades de ter resultados, porque elas têm dificuldades de planejar, de executar os planejamentos, porque elas têm dificuldade de lidar com as pessoas, né? E aí eu comecei a perceber que eu, no meu próprio negócio, tinha que mudar algo, e naquele primeiro momento não estava muito claro para mim. Mas quando eu descobri sobre a questão do desenvolvimento pessoal, eu comecei a perceber que todos os resultados, né, que nós temos externamente,
passa por um desenvolvimento interno, envolvendo mentalidade, atitude, comportamentos. E foi aí que eu percebi que eu precisava de mudar algo em mim, para que eu pudesse gerenciar a minha empresa melhor, expandir, crescer. E hoje, assim, eu percebo claramente, depois de hoje virei mentor, sou palestrante, falo sobre esse tema, autoliderança é um dos temas que eu mais gosto de falar, que é a habilidade de estar no controle de si mesmo, né, das suas habilidades. E hoje eu olho para os meus clientes, por exemplo, e eu consigo perceber claramente aonde estão os problemas, por que não vendem, por que não faturam, por que não crescem, por que quebram, por que fecham as portas. E, geralmente, né, o empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, atribui à crise, ao mercado, ao país, ou à cidade onde ele está localizado, e, na verdade, ele precisa se desenvolver, né? Mudar os seus comportamentos, as suas atitudes, né? Construir uma mentalidade mais forte, mais empreendedora. E hoje, assim, cada vez que eu me aprofundo nesse tema, eu fico mais feliz de saber que tem essa possibilidade. Por outro lado, triste porque a grande maioria das pessoas não percebem isso. Sobretudo quem empreende. Há uma grande tendência de quem é empresário, de quem é forte, desse ponto de vista, ignorar até o próprio autoconhecimento. Né? Eu vi aqui, né, a Marlene falou de maneira tão brilhante, a Cristiane também, de um tema muito relacionado à inteligência emocional, né? Como lidar num ambiente tão desafiador como o ambiente empresarial, sem conhecer sobre inteligência emocional. Depois que a gente conhece sobre isso, vocês estão aqui, né, nessa apresentação, nessa rádio, nessa transmissão, vocês vão perceber, né, o quanto as pessoas poderiam crescer mais, evoluir mais em todas as áreas da vida, seja empresarial ou profissional, construir equipes muito mais poderosas se elas entendessem mais de pessoas, se elas entendessem mais de inteligência emocional, né? Então, a minha dica é que as pessoas busquem mais conhecimento de si mesmas e sobre pessoas. Entender de pessoas não é a bola da vez, é a bola de todos os tempos, né? Então, eu me apaixono por esse tema por causa disso, por causa das possibilidades que existem e das lacunas que tem, né, no mundo, por falta de autoconhecimento e tudo que se diz respeito ao desenvolvimento humano. Edila, consegue falar? Sim. Bom, vamos colocar um pouquinho sobre essa questão da inteligência emocional, né? É algo, assim, fenomenal. Quando a gente, né, eu terminei falando que a gente vive no dia a dia e relaciona-se com as pessoas. E, para começar, a gente se relaciona com a gente mesmo. E a questão da inteligência emocional, ela tem muito a ver, né, de como é que, eu brinco, se eu não estou bem comigo, como é que eu vou estar bem com o outro? Então, eu preciso, né? E, às vezes, se eu não estou bem comigo, eu sou aquele que enche a paciência do outro. Então, imagina isso dentro de uma equipe. Imagina isso você enquanto líder. E aí eu sempre lembro, né, que líder é aquela pessoa... Eu sou líder, às vezes, dentro da minha casa, enquanto pai ou mãe, ou, às vezes, eu sou aquele irmão mais velho ou irmã mais velha. Eu sou líder, às vezes, no grupo de amigos que eu tenho. Então, muitas vezes, a gente pensa, quando fala em liderança, a gente pensa só em trabalho, mas a gente esquece o quanto que tudo isso abarca, né, todas as áreas da nossa vida. E quando a gente olha para a gente, e olha com autenticidade, e percebe o seguinte: o que eu gosto, o que eu não gosto? Por que eu gosto e por que eu não gosto? E será que eu estou nesse lugar porque eu quero estar? Isso tem a ver com o meu propósito? Ou, se não tem,
o que eu vou fazer? Eu costumo falar o seguinte, né? Por exemplo, família, tem 2 lugares, a família é um lugar que a gente não pode falar o seguinte, vou sair dela. Mas se eu não estou gostando desse momento atual da minha família, o que eu posso fazer comigo para me adaptar e como é que eu posso ajudar o outro? E dentro do trabalho? Porque são 2 lados, eu falo que são 2 vieses assim, muito importantes para nós, né? Amigos, a gente até costuma falar assim, não, vou dar um tempo desse grupo aqui, mas família e trabalho a gente não pode resolver dar um tempo, mas eu posso olhar para o meu trabalho e falar, o que isso tem a ver comigo? Se não tem, por que eu estou aqui? E se eu ainda estou aqui e não tem a ver comigo, o que eu vou fazer para que eu possa sair? Agora, quando a gente começa a olhar esta questão a partir de mim, muitas vezes a gente vai se perceber que a gente está insatisfeita com a gente mesmo. Então, a inteligência emocional, ela começa, e por isso que ela tem essa questão, né, do primeiro, o intra, para depois ser o inter. Eu preciso saber olhar para mim, olhar para o meu autoconhecimento e falar, ouvir minhas dores. Eu gostei de ouvir a Cristiane falar do corpo, por exemplo, porque as minhas dores, muitas vezes, quando ela tem a ver com... A própria Kátia deu o exemplo de quantas dores ela tinha por não olhar o trabalho, né? Então, quer dizer, o que eu estou me ouvindo? E como é que aquele lugar, para mim, ele pode ser algo que ele é importante para mim. Por que ele é importante para mim? Eu falo que o ser humano ele tem 4 necessidades. O primeiro é de ser ouvido. Então, você primeiro precisa de se ouvir. O segundo é de você aprender a se desafiar, aprender mesmo. Eu preciso aprender, eu preciso ser desafiado a crescer. Então, o que é que eu estou fazendo para que eu cresça e como é que eu estou fazendo com que isso reverbere lá no meu trabalho? A terceira necessidade dele é a valorização, né? E quantas vezes, eu acho muito interessante, quantas vezes a gente, às vezes, olha para a gente e a gente não valoriza o que a gente alcançou, mas valoriza o que a gente ainda não alcançou. Aquele negócio que você tem 30 itens na agenda, já começa errado com 30 itens no dia, né, gente? Mas tudo bem, a gente, de vez em quando, a gente exagera, se a gente puder diminuir para uns 5, 10 é melhor, mas eu olho, às vezes eu tenho 10 itens, eu fiz 8, mas eu vou ficar focado nos 2 que eu não fiz. Ou seja, eu tenho de olhar aqui e falar, como é que eu vou remanejar? Mas o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou vibrar com aquilo que eu consegui? E, por último, o desejo do ser humano é pertencer. E a primeira questão que eu preciso de saber é que o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu não acredito, para eu poder pertencer, escolher os lugares a que eu quero pertencer. Então, eu falo que saúde mental, inteligência emocional, ela começa com a gente. Esse clarear, conhecer de você, para que você, a partir dali, fale assim, agora, mais do que nunca, eu posso e quero reverberar no outro. Agora, a gente só tem de lembrar o seguinte, né? Que eu aprendi uma expressão lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, que eu nunca esqueci, que numa empresa eles me falaram assim, aqui a gente troca a roda do carro enquanto ele anda. Então, a gente está falando de autoconhecimento, mas a gente está falando que a gente continua vivendo nos lugares. Então, eu preciso me conhecer, mas eu preciso, a cada passo que eu der, que isso comece a também me fazer movimentar nos outros espaços. E assim, com certeza, a gente também vai trazer, eu acho que, não só a felicidade, porque isso, para mim, é muito importante. Eu falo que a Edila, ela precisa estar feliz, ela precisa acreditar, ela precisa ter um brilho nos olhos naquilo que ela faz. E isso, esse ter um brilho nos olhos, ele traz uma leveza para mim. Isso aí é para todo ser humano, tá?
Caro ouvinte da Rádio Parreirinha, vocês já sabem como o tempo passa rápido. Já estamos na metade do nosso programa e antes de entrar para a segunda parte, quero falar com vocês. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Quer falar com a gente? Contate a Conexão Novo Mundo. Mande uma mensagem no WhatsApp que vocês sabem que está aí. Quem acabou de abrir na Rádio Parreirinha, tem o WhatsApp aí que possa estar conversando, estar falando e interagindo com a gente. E mais, tem sugestão para algum tema? Quer saber alguma curiosidade? Venha participar da Rádio Parreirinha. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui, a partir das 13 horas no horário do Brasil e 16 horas em horário de Portugal. E dá uma olhadinha que é o horário no país que você está. E vamos continuar. Hoje aqui nós estamos com a Marlene Maitorena, Kátia Giovana, Cristiane Melo, Edila Thaís Souza e Piron Augusto, para estar falando com vocês, cada um de um tema diferente. E nós vamos dar continuidade a esse nosso bate-papo, chamando a Kátia, em seguida a Cristiane, depois a Marlene, e assim a gente vai, porque ainda temos meia hora de programa. Kátia, sua vez. Ah, que delícia! E sabe o que é o mais gostoso desse programa? É que os assuntos, eles são diferentes, mas eles são iguais. Muitas vezes eles se encontram. Por exemplo, o Ebiron e a Edila, eles falaram uma palavrinha que eu gostaria de comentar, que é o propósito. Então, um dos temas também que nós temos na Conexão, e eu também trabalho como palestrante, é falar sobre o projeto de vida, a construção do projeto de vida. E pensando na saúde emocional e até na inteligência emocional, nós percebemos que as pessoas são bombardeadas o tempo todo por algumas ferramentas, mas assim, de ações. Faça, leia, estude, é o verbo imperativo o tempo todo. Agora, quem é que ensina a pessoa a fazer? Então, projeto de vida e propósito, todo mundo tem, de alguma forma, bem ou mal construído ou elaborado, tem, mas como fazer para que ele dê resultado na sua vida pessoal e dentro da empresa? Então, uma empresa, ela precisa, sim, de colaboradores que estejam com a saúde física, mental, como eu falo, espiritual em dia, mas também entender o seu papel, qual o seu propósito dentro daquela empresa. Então, quando ele tem esse entendimento, fica mais fácil. E o propósito, ele também passa por algo que a Edila comentou, que é a fé. É o acreditar, eu não estou falando de religião nem espiritualidade, acreditar em si, no que você faz. E às vezes a pessoa, ela precisa dessa palestra motivacional para ela entender também o valor dela, como que ela pode pertencer a esse mundo, quem que ela pode ajudar. Então eu falo muito sobre a construção do projeto de vida para que chegue nessa, eu não digo na plenitude, mas também de ser feliz. Eu estive, inclusive, numa palestra sábado e eu ouvi algo de uma ressignificação de algo que a gente costuma ouvir até, mas que fez muito sentido naquele momento para mim. A felicidade não é o fim, ela te encontra no caminho. Então, você vai construir na sua vida, você vai construir no seu projeto de vida. Então, alguns falam, quando eu casar, vou ser feliz. Quando eu ganhar um salário XY, quando eu tiver a minha empresa, meu CNPJ. Não, a felicidade, ela vai te acompanhando. Então, construir o projeto de vida é importante, o saber como fazer, ter essa mentoria, ter esse cuidado e ter a motivação para entender que o projeto de vida, ele passa também pelos frutos. Então, quando você consegue ter resultados naquilo que você está exercendo, trabalhando, você começa a achar mais significado. E aí você começa a entender melhor o porquê que você está naquela empresa, porquê que você fundou. Como o Ebiron falou, ele passou por algumas situações, acredito que ele teve que se ressignificar, e hoje ele está aí como mentor, como palestrante, porque ele também lá atrás teve algumas dores. Então, saber ressignificar essas dores, entender aquele momento e você poder ajudar outras pessoas a partir da sua história, né? E eu já encerro a minha fala dizendo que as experiências pessoais são ótimas para que a gente possa realmente crescer e ensinar o outro. Eu voltei a estudar adulta, eu sou aluna de EJA, fui fazer EJA com 27 anos. Hoje eu sou doutoranda em literatura brasileira pela USP. Porque eu tive uma virada, uma guinada, mas eu tive pessoas que me auxiliaram, que me motivaram, que pegaram na minha mão. Não foi só a minha superação, o meu suor, a minha fé. Eu precisei de equipes, de pessoas que estavam ali, professores ou mentores, para chegar onde eu cheguei. Então, eu fiz a construção de um projeto de vida. Hoje eu sei que eu sou da área educacional. Hoje eu sei que eu amo o que eu faço e eu faço o que eu amo, que é ensinar pessoas. Seja numa empresa convencional, numa escola, numa ONG, aonde for.
mas focada no projeto de vida, que isso daí tem que ter sentido mesmo. Acredito que é isso por enquanto. Obrigada. Eu agora, né, Zu? Então, já vou aproveitar um pouco da fala de cada um pouquinho, né? Mas começando pelo que a Kátia falou sobre essa construção de propósito. Muitas pessoas que às vezes vêm para a clínica acabam tendo essa confrontação, não tem um propósito na vida. E eu vejo isso também como uma falta de autoconhecimento, porque não, vamos dizer assim, quando a pessoa ela tem um objetivo profissional, ela acaba construindo esse propósito com base nas coisas que ela gosta de fazer, ou nas capacidades que ela desenvolveu, que ela é muito boa. Mas, com o passar do tempo, isso pode não significar muitas coisas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu, quando era pequena, eu era criança, mesmo tinha 8, 9 anos, eu tinha certeza absoluta que eu queria ser médica, mas não qualquer médica, eu queria ser médica neurocirurgiã. E isso ninguém colocou na minha cabeça, isso veio, sei lá, não sei de onde. Eu tinha certeza absoluta, até que eu fui ao ensino médio. No ensino médio, eu realmente coloquei esse sonho de lado, e eu gostava muito da física aplicada, e engenharia é física total. Isso fez com que eu mudasse um pouquinho o propósito da vida. Então, muitas pessoas, às vezes, ficam paradas no meio da vida, ficam angustiadas porque acham, né, isso vale muito para os adolescentes, acham que tem que saber o que quer, que precisa saber, e ficam paradas. Eu falei assim, não, essa busca, ela pode vir com o tempo, nem por conta disso você vai ficar ali parando. Não, eu acho que é preciso uma definição, seguir um caminho, nem que tenha que voltar ou que depois criar uma bifurcação, né? Mas esse encontro, ele pode chegar em algum momento, às vezes um pouco mais para frente, numa maturidade, mas a pessoa ela não precisa angustiar com essa procura louca de propósito. Essa construção ela pode ser um pouco mais tranquila, desde que a pessoa realmente se conheça. Por quê? Aí entra o que o Ebiron falou, né? A parte de desenvolvimento profissional, essa questão de melhorar as capacidades, é obrigatório para todo e qualquer profissional. Não, hoje, né, a gente vê tanta gente, todo mundo sendo afetado pela inteligência artificial, então o nosso conhecimento, nosso desenvolvimento profissional não pode ficar para trás. Nós temos que fazer esse acompanhamento. E uma falta de desenvolvimento das capacidades faz com que nós tenhamos sofrimentos profissionais que impactam a saúde emocional. Não é a causa raiz do problema, mas acaba dando uma atropelada. Então, ter essa consciência, buscar esse desenvolvimento sempre é extremamente necessário, né? E aí eu digo, pegando um pouquinho agora da Cris, essa autoconsciência que também acaba sendo extrapolada por corpo, porque se você tem a consciência do que você sabe também as coisas que te incomodam na questão emocional, o teu corpo acaba sendo uma consequência e também pode ajudar, né, Cris? Você tem uma postura peraí, eu vou enfrentar o problema, levantar os ombros, ter uma postura mais ereta, te ajuda a enfrentar. Então, o corpo e a mente tem que andar juntos, né? Eu tenho que cuidar bem do corpo, com alimentação, com uma boa postura, né? Principalmente frente à utilização de computadores e laptops e tudo mais, porque a partir do momento que eu causo uma lesão por uma má postura, aí também acaba, não tem, vamos dizer assim, saúde mental que aguente um corpo que não corresponde, um corpo que adoeceu, um corpo que não é bem tratado. Então, é isso. Então, assim, Marlene, aproveitando, eu vou só atrapalhar um pouquinho, não sei se você já terminou,
Mas, aproveitando um pouquinho também da sua fala novamente, em relação às escolhas, né, do adolescente, a gente também, não sei se vai fugir um pouquinho o nosso assunto aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente ainda enfrenta a questão das frustrações dos pais nos filhos, né? Isso também não ajuda nem um pouco nessa questão da escolha do que eles vão fazer para o seu futuro. Minha filha, por exemplo, ela tem 21 anos, ela jurava quando criança que ia ser neurologista também, vai ser neurocirurgiã. E hoje ela faz ciências da matemática, né? Está super bem empregada, enfim, já está fazendo estágio, está feliz da vida. Eu achei que eu fosse ter uma filha médica, mas não foi assim. E é importante essa questão dos pais, né? Tentarem olhar melhor para os seus filhos em relação às escolhas do futuro, porque é muito importante isso, né? Isso é uma frustração louca que está fazendo os nossos jovens serem mais loucos ainda, né? E eu não desejo isso para ninguém, né? Porque é uma infelicidade eterna. Eu conheço colegas que se formaram comigo em fisioterapia há 17 anos atrás e hoje fazem outra coisa porque não era aquilo. Quer dizer, ficaram 4 anos numa faculdade, mais um de estágio, e no final viram que não era aquilo. Então, assim, às vezes a vida vai dando sinais, né, de você desistir naquele momento e você continua, persiste, porque às vezes tem um familiar atrás, né, falando, não, agora você já está aí, vai, termina. E assim, a gente perde um pouco o tempo, né? A verdade é isso. Aí as frustrações realmente acontecem, as dores de nervos começam a acontecer, aí você vai fazer uma avaliação neurológica, eu tenho fibromialgia. Por que elas acontecem? Por muitas vezes, frustrações, né? Você culpa, como a nossa Edila falou ali, a gente tem que ter uma autoconsciência e saber quando nos culpar. A gente precisa se olhar primeiro, se avaliar. Eu, por exemplo, quando eu não estou bem, eu sou fisioterapeuta, mas também sou acupunturista e sou fisioterapeuta regenerativa. Trabalho diretamente com dores crônicas, né, através de injetáveis, medicação direto na dor. E se eu, naquele dia, não estiver bem, eu não atendo um paciente importante. Não que todos não sejam, mas às vezes tem pessoas que precisam de um pouquinho mais de atenção, de um pouquinho mais de sensibilidade naquele momento. Eu não tô bem para dar uma boa palavra, para conversar, e aí eu prefiro desmarcar, de verdade, gente. Desmarcar, porque eu sei que eu não vou dar o 100% de mim ao meu atendimento. Então, assim, é muito importante a gente ter essa sensibilidade com os nossos filhos, para ajudar essa escolha do futuro, para não ter frustrações e problemas psicológicos no futuro, né? Muito bom, Cristiane, muito bom. Olha lá, pessoal, vamos fazer uma aquecida aqui com os nossos ouvintes e ver o que acontece? Vou fazer perguntas para cada um aqui dos nossos âncoras de hoje. E você, caro ouvinte, manda lá no Telegram, manda uma mensagem para a gente. Eu vou pedir. Pronto, ok. Eu vou perguntar para cada um de vocês. Vou fazer uma pergunta. A pergunta é a mesma para todo mundo. E vocês vão ter que responder em uma palavra ou, no máximo, uma frase curta. Porque assim os ouvintes também podem ver, vão ver quem é que está aqui nos ouvindo. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é: atenção. Quero que cada um de vocês falem qual é o sentimento maior quando vocês. Todos aqui são coaches, todos aqui são mentores, todos aqui têm o envolvimento com as pessoas. E quando vocês têm atendimento, qual é a palavra que a pessoa que está com aquela dor, ela fala mais em questão da saúde? Nós temos várias saúdes, mental, emocional, mas qual que é a palavra que a pessoa chega para você e fala que está sentindo dor? Dá para pensar em algo? Uma única palavra. Qual a maior dor que você sente quando pensa em a minha inteligência emocional, a minha saúde mental, física, emocional? O que eu sinto quando os seus pacientes, os seus clientes, as pessoas que estão à sua volta? Quem quer começar? Quem já sabe, levanta a mão, abre o microfone e fala. E eu estou aqui ouvindo no chat. Vamos ver se tem quem vai estar aqui na Rádio Barreirinha falando. Frustração? Ela não se sente capaz, fica frustrada? Frustração, a palavra da Kátia. Quem mais? Ansiedade.
Perfeito. Sofrimento contínuo. Eu diria que, por exemplo, a ansiedade é um sofrimento. Então, as pessoas chegam com ansiedade e com muita frustração. A palavra que chega para você. Ansiedade. Ansiedade. Eu preciso de acolhimento. Acolhimento. No meu caso, assim, de verdade, é não aguento mais. É uma frase. Ok. Bora lá. O pessoal está falando assim, culpa, sentimento negativo. Angústia. Não, você já falou uma palavra. Peraí, agora que os ouvintes estão falando, tá? Porque senão a gente vai dar mais ideia, e daí eles participarem também, tá? Então, ó. Quem mais, gente? Eu quero os ouvintes, falem mais. Vocês falaram muito pouco aqui, quero ouvir mais. Quero saber de vocês, o que vocês estão pensando aqui? O que vocês sentem? Estão repetindo culpa, repetiram algumas palavras que vocês falaram, tá? Frustração, dor intensa, falta de felicidade. Olha que interessante. Ok, vamos lá, vamos aquecer mais um pouco? Outra coisa, mas aí eu não quero mais falar de dor. Eu quero falar que cada um pense assim, qual que é a sua... quando chegam para vocês, o que as pessoas falam, se vocês quiserem falar de vocês também, mas também em uma palavra, em uma frase, para poder fazer esse link, né, em quem está nos ouvindo, qual é a sua maior qualidade? O que você se sente poderoso ou poderosa naquilo que você faz? Eu vejo que eu tenho um olhar ativo. Tá? Olhar ativo, ok. Acolhedor. Acolhedor, acolhimento, perfeito. Eu falar escutativa meio redundante, mas ajuda, a escutativa e conexão com solução. Eu ia falar um pouquinho parecido com isso, é um acolhimento que leva à busca, né, a resposta, numa busca da melhor resposta. Solução, é o que eu ia falar e no fim acabou resumindo, né? As pessoas querem solução, elas querem resolver a dor, o problema, o dinheiro, a finança. Eu quero uma solução. Eu brinco, Zu, que eu escuto como psicanalista, mas eu ajudo a resolver os problemas dos meus pacientes como engenheira, que essa visão um pouco processual, multidisciplinar, precisa, às vezes, dar uma organizada nas ideias que vêm dos pacientes. Então, a escutativa ela é muito importante para a minha atividade atual, mas eu digo que ter sido uma engenheira durante muito tempo me ajuda muito na prática clínica. Tá, os ouvintes estão falando outras coisas, porque eles estão colocando, né, a opinião deles quanto eles são pacientes. Vocês falaram essa questão quanto vocês são profissionais, tá ok? Então, por isso que vai ter essa divergência. Daí, qual que é a qualidade dos ouvintes? Amar, aprender a amar, reconhecer a outra pessoa. Olha que interessante. Ninguém falou o que vocês falaram de acolhimento, nem nada disso. Tem alguém se colocar em interrogação, como quem disse que não entendeu a pergunta? Qual que é a sua qualidade que eu estou perguntando, cara ouvinte? O que você sente, o que você precisa, o que você quer como qualidade? Qual é a sua maior qualidade? O mais bonito! Até a questão de entender a pergunta. Eu também acho que não entendi muito bem a pergunta. Acabei falando da solução, que é assim, o que as pessoas querem resolver, né? Tá ótimo, gente. Foi a primeira vez que eu faço isso, eu quis fazer isso para poder ter uma interação. O chat está muito parado aqui na rádio, então eu quis ver se conseguia alguma coisa. Vou uma ideia que eu tive agora, não combinei nada, coloquei aqui, fui pensando nas perguntas, e é isso que faz a diferença aqui na rádio. Gente, nós temos apenas 10 minutos, nós somos em 5, então cada um tem 2 minutos para falar suas considerações finais. Peço que vocês tentem entrar nesse tempo para não prejudicar o próximo programa que vai entrar. E nessas considerações finais, gente, vocês podem deixar uma mensagem, uma reflexão, quiser indicar um livro, um filme, não se esqueçam, lembre-se de comentar suas redes sociais, para quem estiver ouvindo e depois quiser entrar em contato com vocês,
possam estar aqui falando. Eu vou começar dessa vez em ordem alfabética, mas vou deixar o Epiron por último, nosso representante masculino de hoje, e depois eu encerro falando da cooperativa, combinado? Então, Cristiane Mello, você é escolhida para começar. Opa, que ótimo, privilégio. Cristiane Mello, sou fisioterapeuta há 17 anos, atuo aqui na cidade do Rio de Janeiro, com atenção máxima a dores crônicas e inflamações, seja ela de qualquer parte do corpo, articular ou muscular. Atendo pacientes com alterações vestibulares, que é zumbidos no ouvidos e estalidos mandibulares. Minha rede social é @dra.crismelo. Eu sou fisioterapeuta, lá vai estar minha foto. Eu sou lourinha. Obrigada, gente, pela participação aí no programa. Obrigada a você, Cristiane, muito bom estar aqui com você, que venham mais vezes. Edila, sua vez. Bom, Edila Thaís, eu sou mentora de líderes, treinadora de equipes de alta performance, e eu queria deixar uma frase que eu gosto muito de deixar como desafio no final de tudo que eu participo. É um pensamento da ambientalista Jane Goodall, e ela fala o seguinte: não existe um só dia que a gente não impacte o mundo. A nossa atitude faz a diferença. E cada um de nós escolhe a diferença que quer deixar no mundo. Então, você leve isso para casa, esse desafio, né? Sai daqui já com essa questão. Que impacto eu quero deixar hoje? Muitas vezes, quando a gente pensa em legado, as pessoas pensam, né? Assim, quando eu morrer? Não, mas nós vamos terminar o programa aqui, todos nós vamos deixar um legado aqui. Que legado que nós estamos deixando? Quando você sai da presença de qualquer pessoa, você deixa o seu legado. Que perfume, que legado que você está deixando. E eu estou nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, com Edila Thaís. Não tem H, tá, gente? É EDILATAIS. Edila Thaís. E pode me seguir lá para a gente conversar mais um pouquinho. Obrigada, Edila. Kátia Giovana Lima. Isso, minhas redes sociais todas são iguais, @Kátia com K, Giovana com N só, Lima, Kátia Giovana Lima, palestrante, professora inspiradora, escritora, e Edila falou de legado, eu tenho legado com os livros, uma autobiografia falando sobre essa questão da superação do propósito de vida e da fé, que eu acredito que são os pilares básicos para que a gente possa ser bem-sucedido tanto na empresa quanto como colaborador ou como empreendedor, empresário. Se você não tiver fé em você mesmo, no seu poder e também em algo que você acredita, independente de uma crença, de uma religião, ter uma atitude e também ter um planejamento. Acho que tudo isso é importante para que você possa deixar um legado, né? Então, eu acredito que, resumindo, é isso mesmo. Quero agradecer pela presença, por estar aqui com essa equipe maravilhosa, e é isso. Muito obrigada. Kátia, fala do seu livro antes de você terminar. Então, na quarta-feira agora, na Câmara Municipal, nós de São Paulo, do estado de São Paulo, capital, nós vamos fazer o lançamento oficial. O livro se chama Os 7 Girassóis, O Poder de Renascer. É uma ficção, é um romance de denúncia social, cuja mulher, a Tina, a protagonista, ela inspira mesmo mulheres e pessoas na sua busca, no seu autoconhecimento e também superando desafios e obstáculos. Eu acho que, resumindo bem tudo que cada um aqui falou, convido também quem estiver em São Paulo, quem quiser passar, Câmara Municipal, quarta-feira, a partir das 18 horas. Né? Muito obrigada. Ser escritora é deixar um legado, né? Deixar um legado é perpetuar aí. Então, plantar uma árvore, como falam, ter um filho e escrever um livro. Eu já estou no 3º livro. É isso, obrigada. Marlene? Sou Marlene Maitorena, psicanalista, atendo adolescentes e profissionais, tanto online como presencial. Para o pessoal aí de Portugal, da Europa, também faço atendimentos para
pessoas, né, em espanhol, inglês e italiano. E eu digo assim, né, minha reflexão, para quem já viu aquele seriado da adolescência, eu acredito que para um pai não existe sofrimento maior do que ver um filho que tenha problemas na vida ou que possa vir a ter problemas na vida. Então, eu digo assim, se seu filho não está indo para a terapia, encaminhe-o. Se você não foi para a terapia, faça. A terapia, ela ajuda muito no relacionamento pais e filhos, né? Eu acho que os pais que fazem terapia, com certeza terão muito maior probabilidade de ter filhos saudáveis, né? Filhos que sejam produtivos, eu digo, não profissionalmente, mas produtivos na vida, né? Que tenham propósito e sejam felizes, né? A possibilidade de você ter essa família feliz, né? Começa com autoconhecimento e isso acaba indo para todos os relacionamentos familiares e profissionais também. Muito obrigada pela participação, obrigada pelo convite. Né? E até a próxima. Redes sociais, repete. Marlene caiu? Ela saiu. Ebiron? Bora, cereja do bolo, estou muito feliz de estar aqui finalizando, né, essa fala. Eu moro em Governador Valadares, em Minas Gerais, e eu ajudo pessoas que querem superar seus limites, na vida e também nos negócios. Como legado, eu quero aqui sugerir, né, alguns dos meus livros. Eu participei de 2 livros, escrevi um outro digital. Então, é o livro A Profissão do Futuro, Como Entender as Pessoas, que tem um capítulo inteiro, onde eu falo sobre o poder da autoliderança. O Ponto de Ruptura, né, atitudes que te levam ao topo, que tem um capítulo inteiro falando sobre o poder do autoempreendedorismo, que é a capacidade, a habilidade de empreender em si mesmo, para depois empreender nas outras coisas, sobretudo nos negócios. E o livro digital, que está no perfil, está lá na bio do meu Instagram, que é ebiron.augusto, e assim também as demais redes sociais, e lá tem o livro digital, que é 10 passos para despertar o seu poder e alcançar a sua melhor versão. É um livro digital incrível, onde eu, assim, desenhado de acordo com a minha trajetória, baseado nas superações que eu tive, nas ferramentas que eu utilizei e utilizo todos os dias para avançar. Eu tenho certeza que pode contribuir aí com a vida daqueles que querem se desenvolver pessoalmente. Então, minha dica final é: busque o desenvolvimento pessoal. Né? E pegando um gancho ali no que parece a Cristiane trouxe bem no final da fala dela, sobre a questão dos filhos, a educação não ensina o que nós estamos trazendo aqui. Então, eu me sinto privilegiado de poder hoje compartilhar o que eu aprendi, o que eu aplico, assim como vocês também. Fico feliz de estar aqui entre pessoas tão profissionais como vocês, participando desse projeto da Conexão Novo Mundo, que é incrível aqui na Rádio Barreirinha. Então, reconhecer isso aí, a Zuleika, né, como presidente, né, que trouxe esse projeto para cá, e todos os demais da direção Conexão Novo Mundo. Então, busque se desenvolver pessoalmente e ajude os seus filhos a se desenvolver, porque se a educação tradicional não trata desse tema, vamos nós fazer essa parte importante para desenvolver as pessoas, para que o mundo seja melhor. Obrigada, Ebiron. Marlene, quando você estava... a parte das suas redes sociais tem uma travada aqui. Você falou? Se você não falou, repete para a gente. Nas redes sociais eu estou como @psicomaitorena, que é o meu sobrenome, com M-A-Y, Maitorena. E no LinkedIn estou exatamente como Marlene Maitorena. Muito obrigada. Eu ainda não fiz o meu livro, viu, Kátia? Mas eu gosto muito de escrever. No LinkedIn eu tenho vários artigos, mas será meu próximo passo. Muito obrigada aos nossos âncoras aqui presentes hoje, nesse dia 28 de abril. Já estamos terminando o mês de abril, e com isso tudo,
a gente vai trazendo novos movimentos, novas informações e novos cooperados aqui para vocês estarem conversando e participando. Eu agradeço a participação dos ouvintes que responderam nossas enquetes de hoje e vamos fazer outra na próxima semana, porque eu vi que teve um pouco de interação, quem sabe isso pode ser um contato mais próximo de vocês. Nós somos da Cooperativa Conexão no Novo Mundo. Querem falar conosco? www.cooperativaconexãonovomundo.com.br é o nosso site e o nosso Instagram, Cooperativa Conexão. Estamos aqui abertos para receber você, como palestrante, você, empresário, e as empresas que precisam ter palestras para os seus funcionários. Estamos aqui para ajudar toda a comunidade. Esperamos por vocês. Até breve. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. pessoal. Sucesso para todos!